Bem, nós estamos e vamos durante todo esse mês na nossa escola dominical, estamos trabalhando um tema relacionado à família. Pedi o Lucas para projetar para a gente um tema relacionado à família. E o tema é este: a família no banco dos réus, primeira instância. Semana passada nós falamos sobre um tema bem delicado, né? Marido líder, esposa submissa, que é um conceito bíblico, e a gente pôde então aprofundar um pouquinho esse conceito, entendendo melhor o que ele nos diz, porque dentro da nossa cultura nós temos hoje uma grande dificuldade das pessoas assimilarem e aceitarem a questão da liderança do marido e essas questões que estão presentes na Escritura. Hoje, nós também vamos falar de um assunto que é um assunto bem polêmico. Um assunto bem polêmico dentro da nossa cultura, e nós vamos ver por quê. Profissão em segundo plano, protesto. Esse é o protesto da nossa sociedade, de que a profissão deve estar em segundo plano. Eu vou iniciar passando o trecho de um filme. Um filme, Clique. Quem já viu esse filme, Clique? Com o Adam Sandler, né, que é uma comédia e tal. Mas só para a gente entender o contexto, esse filme é a história de um arquiteto chamado Michael Newman, que luta para conciliar a pressão da vida profissional com as demandas da família. Isso é um clichê em Hollywood, né? O pai que chega atrasado na festinha da filha, né? O pai que chega atrasado na festinha da escola da filha. Isso é um clichê em Hollywood. Mas o mundo do trabalho tem feito isso na vida de todos nós. O mundo do trabalho faz isso na vida das famílias. O mundo do trabalho exige um discernimento, né? Porque quanto mais trabalho, mais ganho. E aí entra aquela pergunta do Rockefeller, né? Quanto mais de dinheiro preciso para ser feliz? Ele vai responder: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho que eu preciso para ser feliz nessa cultura. O que o Michael Newman ele faz no filme? Ele vai numa loja comprar uma coisa e chega nos fundos dessa loja, ele compra um controle remoto, e esse controle remoto ele tem o poder de fazer isso, controlar o tempo na sua vida, né? Então, tarefas que ele considera irrelevantes, ele passa direto, né? E coisas que ele considera mais importantes, ele dá o pause, inclusive, né? Então vamos ver o que acontece nesse filme com o Michael Newman. Vamos lá. Pode dar o play. Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tô, pai. Bebe aí. Tá bom, vou beber água. Pronto, já bebi água. O que houve? O vovô morreu, pai. Ele morreu já faz um tempinho. Não, 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 não. Não me diga isso. Onde eu estava? Você está chorando? O que aconteceu? Nada, ele só ficou velho. A vida é assim. Ai, droga. A gente nasce, vive e morre. Ah, meu Deus, eu tenho que ir. Não, peraí. Suzy, adia a minha próxima reunião. Não, faz a sua reunião, faz a sua reunião. Por que tá chorando, pai? Eu tô bem, eu só tô atordoado, só isso. Tô atordoado. Você vai me fazer chorar, pai. Cirurgia. Não precisa ir embora. Você tá ótimo. Tá tudo bem. Tudo bem, tchau.
Ele não vai te levar lá. Me levar pra onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu o vi, por favor? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor. Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? Tem razão, pai. Ele não tem razão, você é um estúpido. Olha isso! Surpresa! Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é que eu sei como faço? você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Você sempre soube? Você é ridículo. Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. 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 Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Theodore K. Newman. Aqui você sai, inclusive, com essas dicas, né, de um filme para você ver durante a semana. Mas eu quero, olhando para essas questões e essas crises entre aquilo que a sociedade impõe como necessidade para a gente e aquilo que a sabedoria bíblica nos ensina, eu quero, então, expor, primeiro, algumas questões e alguns valores da sabedoria secular da nossa cultura, quanto, primeiramente, a quem é o ser mais importante do universo. Para a nossa cultura, o ser mais importante do universo é o ser humano. Movimentos como o positivismo, iluminismo, nos trouxeram para esta visão de mundo, tendo o ser humano como o ser mais importante do mundo, do universo. Quem são os seres humanos dentro da sabedoria secular? Os seres humanos são indivíduos, seres autônomos, diferentes de pessoas. Eu vou mostrar a diferença. Ou seja, dentro da nossa cultura secular, o indivíduo, os seres humanos são seres que vivem para si e buscam a felicidade em si mesmos.
Qual é o propósito final da vida dentro da sabedoria secular? O propósito final da vida é a realização pessoal, é o senso de felicidade, né? O problema é que dentro da nossa cultura, esta realização está sempre a 200 metros à frente. Está sempre alguma coisa que vai acontecer. Quando nos realizamos em alguma situação, percebemos que aquilo não pôde trazer, de fato, plenitude para a gente. Dentro da sabedoria secular, o que é liberdade? Liberdade é fazer apenas o que eu desejo, fazer o que eu quiser. Isso é liberdade dentro da nossa sabedoria secular. O que é, dentro da sabedoria secular, qual a esfera central da vida? Dentro da nossa sabedoria secular, é o mercado de trabalho. É isso que nós nascemos, os nossos filhos já começam a perceber, nós mesmos colocamos isso para eles, que eles precisam investir sua vida, seu esforço, tudo no mercado de trabalho. O que você vai ser quando crescer? É a pergunta mais importante que a gente tem feito aos nossos filhos. E as demais esferas da vida existem para sustentar o mercado de trabalho. O casamento existe para isso. Quando o casamento começa a prejudicar o trabalho, eu abandono o casamento. Os filhos só vêm, ou só virão, dentro dessa lógica, quando eles não forem mais algo que atrapalhe a nossa vida enquanto profissionais, dentro da cultura, da sociedade que nós vivemos hoje. Então, nessa lógica, nós criamos filhos para o mercado de trabalho, e não para serem homens, mulheres, cidadãos, discípulos de Cristo. Esta é uma cultura. Nós temos criado os nossos filhos para o mercado de trabalho. Vamos olhar agora o que diz, qual esses itens segundo a sabedoria bíblica. Quem é o ser mais importante do universo? É Deus. Dentro da sabedoria bíblica, Deus que criou o universo. Deus não existe para nós, e sim o contrário, nós existimos para Deus. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a nossa visão de mundo segundo a Bíblia. O centro do universo é Deus. Quem são os seres humanos dentro da sabedoria bíblica? São pessoas, diferente de indivíduos. Pessoas, seres comunitários. Indivíduos acreditam que se realizarão sozinhos. Pessoas sabem que realização só se dá no âmbito do coletivo. Nessa semana a gente estava no pequeno grupo, o Nelson estava falando sobre viagens que ele faz, e muitas vezes ele faz viagens sozinho, dentro do trabalho dele, e ele estava diante de uma vista muito bonita, e ele pensava, poxa, que vista bonita, mas não tenho ninguém para compartilhar a vista bonita, né? Essa é a visão de seres humanos como pessoas, seres coletivos, que só se realizam quando podem compartilhar as suas realizações. Qual o propósito final da vida, segundo a sabedoria bíblica? Amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, o propósito da vida é aprender a amar. Casamento é difícil? É difícil. Criar filhos é difícil? Muito difícil. Viver em comunidade cristã é difícil? Muito difícil. No entanto, nós vemos todas essas áreas da nossa vida como salas de aula onde Deus nos permite aprendermos a viver, a amar, a nos relacionar, né? O que é liberdade, segundo a sabedoria bíblica? Liberdade, segundo a sabedoria bíblica, é andar na contracultura. Deixa eu tentar explicar isso. Você acha que é livre fazendo o que você quer e que você deseja. Você acha que o seu desejo, o seu querer é fruto de sua livre vontade.
eu tenho que dizer para você que não. Não é fruto da sua livre vontade, né? Suas escolhas são influenciadas pela cultura. Sabia disso? Que você recebe, por exemplo, hoje, nós recebemos informações, propaganda o tempo todo. Você tem o teu smartphone, você recebe ali propagandas o tempo todo. E você acha que você quer comprar alguma coisa simplesmente por causa da tua livre vontade? Eu tenho que te dizer que não, que a cultura vai te impondo necessidades que você nunca teve. E você acaba querendo ter uma coisa que você não precisa, muitas vezes porque você está sendo influenciado por um meio. Então essa liberdade que a gente entende, segundo o mundo contemporâneo, é uma liberdade falsa. Nós não temos liberdade porque nós somos totalmente ou parcialmente somos influenciados nas nossas próprias escolhas. Liberdade, segundo a sabedoria bíblica, é poder dizer sim, ou dizer sim, ou poder dizer não para desejos que eu tenho, que eu entendo não são e não correspondem a coisas que Deus deseja para mim. Isso é liberdade, segundo o conceito bíblico. Tem coisa que eu quero muito, mas eu sei que Deus não se agrada. Liberdade é o poder dizer não. É o poder escolher. Dentro dessa nossa cultura, muitas coisas nós não podemos escolher, distante de Deus, certamente não podemos fazer esse tipo de escolha. Então, nós somos escravos quando nós estamos subjugados aos valores da cultura. Quando nós, por exemplo, trabalhamos tanto para ter aquilo de que não precisamos, com o custo do abandono da família. Por exemplo, tem gente que vive dentro da nossa cultura trabalhando tanto por causa da pressão consumista, porque tem que ter aquela televisão, porque tem que ter aquele celular da moda, porque tem que sair com aquele carro bonito, para causar, muitas vezes é o desejo de causar impressão, de dar uma satisfação dentro da sociedade, e tem gente que se mata de trabalhar para ter isso e abandona a sua família. No final das contas, tem um carro bonito, tem um celular da moda, mas está sozinho, achando que fez porque é livre, porque teve liberdade para escolher, quando na verdade não há liberdade nessa atitude, ok? Que é, segundo a sabedoria bíblica, qual a esfera central da vida? A família. A família é a esfera central da vida, segundo a sabedoria bíblica. Irmãos, eu vejo alguns irmãos que se sentem às vezes desconfortáveis quando entramos no mês da família. Falamos de casamento, falamos de filhos. Amplia o seu conceito de família, né? Você tem irmãos, irmãs, parentes, e você precisa se relacionar com eles. Isso é família, né? A família é um dos lugares mais complicados para a gente viver a nossa fé. Logo, é um dos melhores lugares para a gente aprender a amar. As demais esferas da vida, segundo a sabedoria bíblica, existem para sustentar a família. Então perceba a distinção grande entre a sabedoria secular e a sabedoria bíblica. Na sabedoria secular, a vida existe para o trabalho, e na sabedoria bíblica, o trabalho existe para a vida. Na sabedoria secular, o trabalho é um fim. Na sabedoria bíblica, o trabalho é um meio. O trabalho é importante, mas ele é um meio para a vida. E quando a vida se transforma em trabalho, é porque você foi engolido pela cultura. A cultura te engoliu. Mas quando você coloca o trabalho a serviço da sua vida, você está sendo bíblico. Ok? Alguma dúvida nessas duas visões? Alguém tem alguma dúvida? Sabedoria secular é a cultura que vivemos, ela nos ensina esses valores. A sabedoria bíblica se contrapõe a esses valores, mostrando que o trabalho não é a coisa mais importante da vida, não é o fim, mas o trabalho é um meio.
O trabalho é importante como meio, para quê? Para eu viver em família, para eu investir na família, para eu ter tempo para curtir com a família, para eu ter dinheiro para poder sair com a família. Ou seja, o trabalho é um meio, tendo como fim a boa relação que temos com as nossas famílias, e não o contrário. Para a gente olhar isso e ver isso de maneira mais palpável, eu peguei um levantamento do jornal A Folha de São Paulo, com 75 executivos de grandes empresas. Esse levantamento diz o seguinte: 81% desses executivos estavam satisfeitos ou plenamente satisfeitos em relação à profissão, 92% contentes com a realização do seu trabalho, 84% tinha perspectivas de ascensão na carreira. Em outras palavras, quando você pergunta a esses homens que estão envolvidos com o mundo do trabalho, quais são as suas expectativas e perspectivas profissionais, eles dizem que tudo vai muito bem. No entanto, quando se pergunta sobre a sua vida pessoal, de cada 10 executivos, 4 não se sentiam felizes quando o assunto era a vida pessoal. 43%, ou seja, quase a metade, não consideram satisfatório o equilíbrio entre profissão e atividades relacionadas à construção de relacionamentos conjugais estáveis, filhos maduros e cuidado com sua própria saúde. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, ou que você não deve buscar ser excelente no que faz, no seu trabalho, e isso para a glória de Deus. Pelo contrário, os irmãos sabem, os irmãos da igreja sabem que, vez por outra, a gente fala sobre a importância de fazermos o que fazemos de modo excelente, porque isso glorifica a Deus. Quando nós, no nosso trabalho, na nossa profissão, fazemos da melhor maneira, isso glorifica a Deus. Fazemos com excelência, não por causa do chefe, não por causa do salário, mas porque fazemos para a glória de Deus. Assim como já usamos aqui o exemplo de José, né? José do Egito, que se tornou governador do Egito, mas antes passou por cada situação difícil, mas sempre fez com excelência, porque fazia como se fizesse para Deus, e é isto mesmo. O problema, irmãos, é quando lidamos com o trabalho como um ídolo. O problema é que a nossa cultura tenta nos persuadir de que o trabalho é a coisa mais importante, que devemos dar todo o nosso esforço para ele. Nós vimos isso quando estudamos os 10 mandamentos aqui às terças-feiras. Por que Deus, ao tirar o povo da escravidão do Egito, lá no Antigo Testamento, o livro do Êxodo mostra essa saída do povo do Egito, ele deu 10 mandamentos, e os 10 mandamentos têm um caráter de exclusividade de adoração e devoção a Deus. Por quê? Porque este povo iria para uma terra que tinha muitos deuses, muitos ídolos. E se eles se rendessem aos ídolos daquela terra, eles voltariam a ser escravos, como eram no Egito. Hoje nós temos muitos ídolos, e dentre os muitos ídolos que temos, a carreira profissional como um grande ídolo que se levanta, e nós sabemos e vimos naquele estudo que todo ídolo deseja, todo ídolo ele devora, ele come vivo os seus adoradores. Todo ídolo come vivo os seus adoradores. Quando deixamos a parte que cabe a Deus na nossa vida e damos a outras coisas, como por exemplo a carreira profissional, nós estamos fadados ao fracasso, principalmente fracasso familiar. Especialistas do mundo corporativo, como por exemplo Robert Ong, que é um grande um cara que trabalha com essa questão do mercado de trabalho, no seu livro O Sucesso Está no Equilíbrio, ele diz o seguinte: o que eu tenho visto nesses meus 23 anos de trabalho com executivos é que esses fatores geram uma felicidade momentânea.
Passado esse período, o executivo torna-se infeliz, poucos têm a verdadeira felicidade que independe de fatores externos, né? Então, esse negócio de sucesso profissional é um conceito subjetivo e cruel. Por quê? Porque é mais difícil do que ter sucesso profissional é se manter no sucesso profissional, né? Mais você coloca o seu trabalho como meio e a glória de Deus como fim. Quando isso acontece, você não se torna refém do trabalho e faz o melhor. Um outro especialista, Stephen Kennedy, ele foi almoçar com um amigo e conversando com esse amigo, ele achou que esse amigo estava estranho e na hora da sobremesa, então, esse amigo confidenciou o seguinte: minha filha vai se casar amanhã, disse sem jeito, e só agora a ficha caiu. Eu fui um tremendo de um workaholic, que é um termo para gente que é viciada em trabalho. Eu fui viciado em trabalho e agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio, mal conheço a minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à família. Kennedy voltou para a sua casa naquele dia com muito medo de estar também se enganando em relação à sua vida e o equilíbrio entre a sua profissão e a sua família. Ele ficou preocupado porque viu um cara muito bem sucedido profissionalmente, cheio de conflitos na vida familiar. E ele escreveu o seguinte, num artigo, Família em Primeiro Lugar, ele escreve o seguinte: colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. E presta atenção nisso. Implica menos dinheiro, implica menos fama, implica menos projeção social. Muitos dos seus amigos poderão ficar ricos, talvez não os nossos, mas poderão se dar melhor que a gente, ganhar mais dinheiro que a gente, ter uma ascensão profissional maior do que a gente, mais famosos que você, e um dia olhá-lo com desdém. E eu queria que você entendesse isso. Valorizar a família muitas vezes implica menos dinheiro, menos projeção pessoal, menos desenvolvimento da carreira profissional. Colocar a família em primeiro lugar tira você do páreo em relação a outros que não estão nem aí para a família, no que diz respeito à carreira profissional. No mundo competitivo que a gente vive, gente que desvaloriza, gente que esquece a família e começa a dar tudo para o trabalho, são esses que conseguem os melhores cargos e o desenvolvimento profissional muito melhor do que aqueles que entendem e percebem que isso não é felicidade. E ele continua: nessas horas o consolo é lembrar um velho ditado que define bem por que priorizar a família vale a pena. Qual é esse ditado? Você pode falar junto comigo? Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Nenhum sucesso profissional poderá compensar o fracasso na família. O trabalho e o sucesso profissional passam. E ele continua dizendo: qual o verdadeiro sucesso de ter um filho drogado por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta fazer uma fortuna para ter de dividi-la pela metade num ruinoso divórcio e pagar pensão à ex-esposa para o resto da vida? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar na sobremesa porque não conheceu sequer a própria filha? Irmãos, essa história é muito mais comum do que nós podemos imaginar.
E aprofundando a questão, eu quero agora me relacionar às mulheres, hoje nos dias das mães. Nos últimos séculos, nós vimos na semana passada isso, a mulher foi crescendo profissionalmente. Aquele clichê de Hollywood, né, de que o homem chegava atrasado nos compromissos dos filhos nas escolas, agora não é mais só algo que os homens vivem, mas as mulheres também, né? A escritora Maureen Dowd escreveu um livro, Os Homens São Necessários? E ela se escreveu esse livro tendo como a sua tutora a Simone de Beauvoir, né, que na década de 60 foi um dos ícones da liberação feminina, né, dizendo que as mulheres devem ser livres, devem deixar de fazer o serviço doméstico, deixar de depender dos maridos, devem buscar a igualdade para competir com o marido. Olha o que diz a revista eletrônica, de um nome bem sugestivo, TPM. Ela diz o seguinte, a revista: e até maternidade virou uma questão, ou uma das questões. Boa parte de nós não mais simplesmente tem filhos. Temos uma fila de coisas para resolver antes. Ter uma profissão, fazer carreira, achar respostas na terapia, experimentar modelos de relacionamento, fazer viagens transformadoras e então decidir se queremos ou não ser mães. Este é um valor da cultura contemporânea. No Dia das Mães, nós percebemos que hoje muitas mulheres precisam se realizar para depois serem mães. Este é um valor que a cultura tem trazido às nossas mulheres. Mais alguns números. A mulher no mercado de trabalho. As mulheres representam hoje 47,3% do mercado de trabalho. Quase a metade dos trabalhadores formais do Brasil são mulheres. Das vagas que surgem, 70% são ocupadas por mulheres. Ou seja, esse número vai aumentar, o número de cima vai aumentar. Porque as mulheres hoje estão mais bem preparadas para o mercado de trabalho do que os homens, né? De acordo com o IBGE, 40% delas são chefe de família, né? Por causa do abandono do esposo, né? Por causa da morte do esposo, né? 40% dessas mulheres são chefes de família. A proporção de formação superior é de 23,5% de mulheres contra 20,7% de homens, ou seja, as mulheres estão se preparando mais do que os homens. E aí, 50,4% das mulheres brasileiras estão no mercado de trabalho, né? Ou seja, mais da metade das mulheres já estão no mercado de trabalho, os homens 72,4% dos homens no mercado de trabalho. Eduardo Gianetti, um escritor, no seu livro Felicidade, ele traz uma pulga para trás da nossa orelha. Ele fez uma pesquisa também. Dentre 3.000 mulheres entrevistadas, 93% acreditam que suas condições de vida material são hoje melhores do que de suas avós. Claro, né? Em tempos de fogão a lenha, não tinha ar-condicionado, né? Os nossos avós e avós viveram com menos conforto, com a vida mais difícil que a nossa. Mas, dentro dessa pesquisa, 54% das mulheres consideraram que suas avós eram mais felizes do que elas, né? 54, mais da metade, fizeram uma avaliação de sua felicidade, da qualidade de sua felicidade, e pensaram na vida de suas avós
e chegaram à conclusão de que suas avós tinham uma qualidade de vida no geral e no total, e não na questões materiais simplesmente, que lhes dava mais felicidade. Eu não tenho resposta do porquê disso. Talvez você tenha, você mulher, possa me responder, né? Por que que, quando contemplamos as questões materiais, sabemos que hoje é bem melhor, mas quando olhamos para a vida como um todo, algumas de vocês dizem, parece que minha avó era mais feliz. Parece que meu avô era mais feliz. Parece que esse progresso que nos traz uma ideia de desenvolvimento, não traz progresso. Parece que esse desenvolvimento tecnológico que nós vivemos hoje, essas facilidades que temos hoje de comunicação, não trazem o progresso no sentido do bem viver. Eu tenho sérias dúvidas se esse progresso que vivemos, por exemplo, de comunicação, essa coisa de redes sociais, eu tenho sérias dúvidas se isso vai trazer boas coisas ou coisas ruins para a nossa cultura e sociedade. Quando nós olhamos hoje que os nossos jovens têm dificuldade muitas vezes de se relacionar, que nós temos dificuldade como família de sentar à mesa e de conversar e olhar um para o outro, e de bater papo e de ficar na sala conversando. Quando eu vejo hoje famílias em que os adolescentes estão o tempo todo nos seus celulares, nos seus quartos, isolados, e há pouca relação, eu me pergunto, esse progresso nos levará a um bem viver? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Sobre se esse progresso que temos vivido vai nos levar para o bem viver. Muito bem. Eu quero então compartilhar com você um texto da sabedoria bíblica que coloca o trabalho no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E este texto da sabedoria bíblica está lá no Salmo 128. Ok? Dever de casa, leia em casa Salmo 127 e Salmo 128. São salmos que dizem e falam sobre muitas coisas que falamos aqui, mas nós vamos nos concentrar no Salmo 128. Você pode abrir sua Bíblia, eu tenho aqui a projeção também, na Nova Versão Internacional. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, pedir a glória. Faça a oração, glória, clamando pela iluminação do Espírito. Amém. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Como é feliz Muito bem. Esse salmo é um desafio para a minha vida em 3 direções. E a primeira direção é essa aqui.
A felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. A felicidade, diferente do que a sabedoria secular nos tenta incutir a mente, felicidade não é ser um profissional de sucesso, embora isso não seja pecado. Felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. Como é feliz quem teme ao Senhor, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você sabia que a Bíblia não disse a você que não é o trabalho que trará felicidade, e sim a família que trará felicidade? É isso que a gente tem visto aqui? Não. A Bíblia diz o seguinte: nem o trabalho nem a família podem trazer plena felicidade a você. A única coisa que pode te dar felicidade, que pode te dar senso de realização, é a relação com Deus, é a construção de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. É isso que pode trazer total plenitude ao coração humano. O filósofo Blaise Pascal, já lá atrás, dizia isto: nosso coração tem um espaço que é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. E somente quando é preenchido por Ele, nos sentimos então plenos. Jovens que pensam que quando se casarem, então serão felizes. Jovem tem essa coisa, né? Quando eu sair da minha casa, eu vou casar, vou ser o chefe da família, vou fazer tudo que eu quero fazer, não vou ter pai e mãe para me controlar, e eu vou ser feliz. Eu achava isso também, né, mãe? Um dia que eu criança, eu falei para minha mãe que não dava para ser feliz nessa casa, né? E a minha avó falou o quê? Vai, Dudinha, vai para você ver como que é bom lá fora, né? A gente tem essa ilusão, né, de que nós seremos felizes quando nos casarmos. Casais imaginam que quando vier o filho, então, né, vai vir o nosso filho, então nós seremos plenamente realizados, né? Pessoas imaginam que quando encontrar na carreira profissional sucesso, também serão felizes. E aí nós nos frustramos. Nos frustramos porque nós não poderemos encontrar realização plena em nada dessas coisas. Nos frustramos. Imaginamos, somos jovens, quando eu tiver aquele carro, né, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela mulher, aquela menina que eu amo, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar meu príncipe encantado, eu vou ser feliz. Quando eu chegar à aposentadoria, eu vou ser feliz. Só que não, né? Só que não, né? Somente em Deus poderemos encontrar isso. Olha o que o texto diz: como é feliz quem teme ao Senhor, como é feliz, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas essa palavra teme traz confusão. Confundimos temor com medo. Medo é uma coisa que nós não gostamos de ter. Medo é um sentimento que nos traz incômodo, né? O melhor aqui seria entendermos temor como reverência, como uma relação reverente com um Deus que é centro de todas as coisas. Onde não existe essa reverência, não pode existir aprofundamento de relacionamento. O texto diz: feliz é aquele que teme a Deus, feliz é aquele que tem reverência, aquele que tem respeito sublime a Deus, aquele que considera que Deus está presente na sua vida. Esse é feliz. Por quê? Durante a semana eu me deparo com situações das quais a minha vontade como ser humano se sente aguçada. Situações em que eu sou instado pela minha própria natureza a tomar atalhos no que diz respeito àquilo que tenho aprendido na palavra de Deus. Na nossa vida nós vivemos essas situações. É uma situação em que eu posso ganhar um dinheiro fácil e desonesto.
É uma situação em que eu me sinto atraído por uma mulher ou por um homem. Uma situação em que as minhas vontades são aguçadas e eu tenho a oportunidade de ter algo que não deveria ter segundo a vontade de Deus. Eu reverencio a pessoa de Deus dizendo: eu tenho liberdade para dizer não. Isso ofende ao meu Deus. Este Deus está comigo, caminhando comigo, e Ele não se agrada disso. Isso é amar a Deus. Não é ter sensações, mas é ter atitudes que nos movem a estar de acordo com o caráter de Deus. Olha o que um especialista em trabalho disse certa vez. Olha só. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Ou seja, montei uma grande empresa, empreendimentos imobiliários, casas, shoppings, parques, fazendas. As irriguei. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Tive muitos funcionários e por tanto tempo que pude contratar o filho dos meus funcionários. Mais do que isso, fiz mais coisa, disse aqui esse sábio. Tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Entrou no agrobusiness. Ajuntei para mim prata e ouro. Entrou na bolsa de valores. Tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras. E também de um harém. As delícias dos homens. Frequentei os altos escalões da cultura brasileira. Brasileira não, Jerusalém, né? E tive as mulheres que quis. Qual foi a conclusão deste especialista em trabalho? No versículo 11 ele diz: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Essa é uma visão pessimista, mas realista, de um sábio do passado, o pregador do Eclesiastes. Mas você pode dizer: pastor, é fácil dizer isso da onde você está. Você é pastor, não sabe como as coisas estão no mercado de trabalho, como é que está difícil. Temos que matar um leão por dia. Ai de nós, pastor, se a gente não colocar toda a nossa energia no trabalho. Então ouça isso. Tá com o som lá? Clássico do mundo corporativo. E hoje o Max vai falar um pouco a respeito dos gurus. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar.
Pergunta: que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse em continuar ouvindo. Max Geringer para a CBN. Max Geringer, conhece o Max Geringer? Max Geringer é um grande guru, é um grande especialista em mercado de trabalho, e ele usa o Eclesiastes para trazer, pode passar, para trazer alguns ensinamentos para a gente. Se, olhando para o texto, a gente percebe que a felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus, não é a família que nos trará felicidade, não é o trabalho que nos trará felicidade, mas uma relação estreita com Deus. Em segundo lugar, o trabalho é fonte de sustento para a vida, mas não a própria vida. O texto diz que você comerá do fruto do seu trabalho, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Isso em Gênesis 3:19. Vou ser bem objetivo e prático aqui, a gente já falou bastante disso, a importância do trabalho. O trabalho é importante, mas ele não pode ser visto como a própria vida, né? E eu queria que você parasse e pensasse, quero ser bem prático nesse ponto. Hoje você existe para o trabalho, ou o trabalho existe para você? Chefes de família aí, você existe para o trabalho, ou o trabalho existe para você? Se você existe para o trabalho, você perdeu o foco. Não é isso que Deus quer para você. Você precisa redefinir a sua agenda. Precisa rever. Eu sei que isso custa. Talvez até dinheiro. Mas é como disse Kenneth, quem prioriza a família perde no mercado. Quem prioriza a família necessariamente vai perder alguma coisa no mercado. Mas como você vê a vida? O que tem de fato importância para você? O que vai contar lá na frente, quando você, ou quando a carreira profissional passar? Terceira lição. A esfera familiar é o espaço em que a felicidade que vem de Deus se consolida. É o espaço, é a esfera familiar, o espaço em que a felicidade que vem de Deus se consolida. Se a felicidade só pode vir de Deus, é na esfera familiar que esta felicidade se consolida, é o que nos mostra o texto. O texto diz que é feliz o homem que teme a Deus, e logo em seguida ele vai manifestar o espaço onde essa felicidade pode se manifestar. E é aí, quando ele diz, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
é o que diz o texto. Ou seja, como que a felicidade se dá? Como que esta felicidade que só o homem que teme a Deus pode ter, como isso se dá? E aqui ele faz uma analogia com figuras que são comuns para o povo daquela época, embora não tão comuns para nós hoje, que não somos um povo agrícola, como era aquele povo no passado. Então ele diz que a sua esposa será como videira. O que é videira, gente? Videira faz o quê? Uva. E uva lembra o quê? Vinho. Vocês estão demais, hein? Uva lembra vinho. E vinho está ligado ao prazer. O vinho é a bebida ali naquele contexto em que as pessoas faziam uso do vinho nas festas e era um momento de alegria, de prazer. Em outras palavras, irmãos, se nós investimos no casamento, nós teremos alguém do nosso lado com quem vale a pena estar juntos. É prazeroso. O que o texto está dizendo é o seguinte: se você é um homem que teme a Deus, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, e se você, como resultado deste temor, vive uma vida e procura praticar os ensinamentos de Deus na sua vida, você terá, você mulher, um esposo, você homem, uma esposa, em que você sentirá prazer, em que será prazeroso estarem juntos, viverem juntos. Mas o que vemos hoje dentro da nossa cultura é algo bem diferente. Nós queremos primeiro o prazer. Nós queremos chegar no casamento, os jovens já querem chegar recebendo. Quando na verdade o casamento é um processo em que precisa investimento, em que precisa esforço. Uma outra figura que utiliza aqui, uma segunda figura, é a figura dos brotos de oliveira. O que é oliveira, gente? Oliveira produz o quê? Azeitona. Azeitona produz o quê? Azeite. E qual a função do azeite no mundo antigo? Hoje a gente coloca na salada, hoje o pessoal vai regar saladinha na família com azeite, mas no mundo antigo o azeite era muito utilizado para cicatrização de feridas, né? Ou seja, quão feliz o homem que teme a Deus, porque seus filhos serão fonte de cura. Seus filhos serão fonte de cura. Aí você vai dizer: pastor, você fala isso porque você não conhece meus filhos, né? Não diria isso se conhecesse meus filhos. Já falei sobre isso, mas vamos repetir. Aquele que teme ao Senhor e prioriza os filhos. Mães, os 5 primeiros anos da vida de seus filhos, a sua relação com seus filhos são essenciais. Essenciais. Hoje, por causa da pressão para as mulheres irem para o mercado de trabalho, muitas mães não conseguem viver uma relação próxima com seus filhos, nesse período extremamente importante da vida deles. Esses 5 primeiros anos da vida dos nossos filhos, dos seus filhos, vocês nunca mais os terão assim. O coração deles nunca mais estará tão aberto assim como estão nesses primeiros 5 anos de vida, nesse tempo de relação especial do filho com a mãe. Os pais, vocês entram já no segundo tempo. Isso não quer dizer que vocês estão sempre juntos com as mulheres, né? Vamos ser sinceros, vocês são importantes sempre, mas depois dos 5, 6 anos, o coração das filhas está aberto para a gente, pais. O que a filha fala? Eu quero casar com o papai, né? Papai é aquele que a filha olha como o maioral. Depois dos 12, esquece. Ela não vai querer mais casar com você, né? Esquece. O filho, nessa fase da vida, né, vê o pai como o herói. Não é não, Rafael? Rafael disse que depois do domingo passado ele foi lá, ajeitou um negócio em casa e se sentiu
o Wolverine. Até a barba está combinando. Se sentiu o Wolverine. Por quê? A gente falou sobre isso semana passada, né? Como os pais precisam de serem vistos assim. E como esse período da vida dos nossos filhos é importante para que a gente estabeleça essa relação, para que haja essa admiração. Pais, o coração dos seus filhos, dos 6 aos 12, 13 anos, estará tão aberto para vocês e nunca mais estará tão aberto como nesse período. O tempo é curto. Esse tempo é curtíssimo. E o texto diz que o filho será broto de oliveira se você priorizar nos termos daquilo que Deus quer. Esses filhos, por mais que na adolescência entrem num período de rebeldia, por mais que virem nossos inimigos em determinado momento da vida, eles se voltam contra nós, porque nós somos aqueles que cobramos e há uma certa rebeldia. Por mais que eles às vezes se afastem um pouco de nós, aquilo estará no coração deles e um dia eles voltarão para sentar à mesa com você e dirão para você que vocês foram importantes e dirão para a gente que nos amam. E a gente precisa esperar pacientemente, não ter pressa de sermos e nos sentirmos amados pelos nossos filhos. Porque a pressa em nos sentirmos amados pelos nossos filhos faz com que a gente, então, ceda. E não é isso que Deus deseja de nós. Precisamos esperar. Precisamos aproveitar esse tempo da infância. Precisamos ter paciência em relação ao tempo da rebeldia, crendo de que essa promessa de Deus se cumpre e se cumprirá na nossa vida. Nossos filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E em algum momento da nossa história seremos curados, seremos tratados, e receberemos o azeite, o frescor do azeite da relação dos nossos filhos com aqueles que tratamos e cuidamos da maneira como Deus desejava e desejou que a gente cuide. Portanto, vou passar aqui, isso aqui, no Dia das Mães, para a gente fechar. Hoje a visão do que significa ter filhos é muito complicado. Porque muitas mulheres vivem a crise. Qual crise? Trabalhar e ter filhos. Algumas mulheres vão para o mercado de trabalho, mas querem ter filhos e aí imaginam que precisam parar um pouquinho. E depois que cuidam dos seus filhos, se sentem em casa já cansadas de estar em casa e desejam trabalhar de novo. Percebam que a mulher bíblica tem uma profissão. Sabia disso? A mulher bíblica tem uma profissão. Está lá em Provérbios 31. A Bíblia não é contra a mulher exercer uma profissão. Provérbios 31 nos mostra uma mulher que tem uma profissão. Uma mulher que trabalha, que tem um pequeno negócio, que trabalha na terra, que sai de manhã para trabalhar. E esta mulher, a profissão exercida pela mulher colabora com a construção do lar, né? Ou seja, a sua profissão existe para a vida e não o contrário. Há mulheres e homens que dentro da casa competem. Quem vai ficar com o mico? Falei semana passada. O mico é quem? O filho. Há mulheres e homens dentro dessa relação que competem. A profissão exercida pela mulher colabora com a construção do lar. A maior dádiva de Deus a uma mulher é dar à luz uma criança, e sua missão mais nobre é o cuidado dela. Hoje está invertido esse negócio, né? A maior dádiva de Deus, isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, mas a maior dádiva que Deus dá a uma mulher é dar à luz uma criança, e cuidar desta criança. Essa é uma missão nobilíssima que Deus dá à mulher. Há tempo para tudo debaixo do céu, como diz Eclesiastes. A vida consiste em diferentes fases.
né? Eu acho que essa é uma boa resposta para a mulher que vive nessa crise. Há tempos em que os filhos precisam muito de você, há tempos em que eles estão mais seguros e você pode ir para o mercado de trabalho. Precisa entender essas fases. Existe relação e reconhecimento também no exercício da maternidade, e é o que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que diz Provérbios, olha o que a mulher de Provérbios escuta. Lê comigo? É isso que você tem em casa? Mãe, esposa. Quando você chega do trabalho e vai fazer a comida, seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia dizendo, olha só que bonito, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Já ouviu isso do seu marido? Ai, ai. Ainda bem que a Grace não está aqui, está aqui? Duas coisas aqui. Ah, está aí. Duas coisas aqui. Primeira, mulheres que têm pressa em serem reconhecidas. Primeiro para as mulheres. Mulheres que têm pressa, escuta mulher, mulheres que têm pressa em serem reconhecidas não vão conseguir construir família. Por quê? Seus filhos não reconhecerão isso tão cedo. Seus filhos não reconhecerão isso tão cedo. Possivelmente só reconhecerão isso quando eles tiverem filhos. Então espera, mulher. Espera que o elogio vai chegar. Já do marido, é por isso que a segunda coisa é para os maridos e filhos. Talvez para vermos esta mulher feliz e satisfeita, falte em nós um pouco de sensibilidade. Falta a nós, maridos e filhos, um pouco de sensibilidade para reconhecer o seu esforço. O Silvio já tá mandando ali, né, Silvio? Né? Para reconhecer o seu esforço e para elogiá-las. Tá? Talvez para vermos essa mulher feliz e satisfeita, falte em nós, homens, maridos, filhos, filhos, homens e mulheres, maridos, falte em nós um pouco de sensibilidade. Para quê? Para reconhecer o esforço das mães, das esposas e elogiá-las. Pecamos por não elogiar a mãe e a esposa que cuida da gente. Pecamos por não elogiá-las. E aí o que termina dizendo o texto termina dizendo que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Se eu pudesse resumir este salmo na pergunta sobre o que é felicidade, eu diria: felicidade é um homem e uma mulher, em algum momento da sua vida, e talvez no momento da maturidade, se encontrar assentados ao redor de uma mesa com seu cônjuge, recebendo os seus filhos e vendo a bagunça dos filhos dos filhos. Segundo o salmista, isto é felicidade. Diferente do que diz a nossa cultura, porque este homem, esta mulher que investiu tudo na carreira profissional, ele acaba sozinho,
numa bonita casa, mas ele não tem com quem compartilhar, porque ele gastou a vida toda longe da sua família, colocando todo o seu esforço, o seu trabalho e a sua atenção para a carreira profissional. E agora já não tem filho, ele não conhece seus filhos. Seus filhos foram embora e não voltam. Não voltam porque não o conhecem. Seu casamento talvez já tenha terminado, ele está sozinho. Profissionalmente bem-sucedido, uma carreira profissional invejável, pode dizer, dar dicas, mas ele está infeliz no final da sua vida e na sua maturidade. Por quê? Porque gastou a sua vida com carreira profissional, porque foi iludido por uma mentira. Carreira profissional te dará plena realização e felicidade. E agora ele está sozinho. O que o salmista está dizendo é o seguinte: felicidade é isto, é uma família reunida à mesa. E nesta família, os filhos voltam. Voltam porque foram amados. Voltam porque foram cuidados. E eles trazem seus filhos. Isto é felicidade para o salmista. É isso que a gente deve buscar na nossa vida. Na nossa vida como homens, mulheres. Às vezes esse tipo de palavra traz alguns incômodos no nosso coração. Sabe por quê? Porque você pode olhar e perceber que você errou. Você que já construiu uma vida familiar, você pode olhar para trás e dizer: poxa, errei, falhei, fui um pai omisso, fui um pai que não estive presente na vida dos meus filhos. Errei, falhei, fui uma mãe que não valorizei a minha família. Fui um filho que não honrei meus pais, que não me relacionei de uma maneira boa. Hoje eu vivo as dificuldades dessa relação que vivi no passado. Mas que bom que o Evangelho é aquele Evangelho da segunda chance sempre. Que bom que Cristo é aquele que nos ensina, mas quando nós reconhecemos as nossas falhas, Ele diz para a gente que Ele está disposto a abençoar, que Ele está disposto a mudar, que Ele está disposto a reconstruir, até mesmo famílias. Através do reconhecimento, através de um arrependimento. E eu reconhecer, falhei. Mas eu quero agora reconstruir, eu quero agora refazer. Eu posso ir até meu filho, eu posso ir até minha filha, posso ir até minha esposa, posso mudar minha atitude a partir de agora. Posso ser um marido diferente, posso ser uma esposa diferente, posso ter uma relação com os meus, buscar uma relação com os meus filhos diferente. Posso reconhecer os meus erros. Posso pedir perdão a eles. E quem sabe isso pode fazer com que os nossos relacionamentos sejam diferentes. Eu queria orar para a gente encerrar esse momento. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Quais foram as falhas? Quais foram os erros? Estão aí diante de nós. Quando ouvimos a palavra do Senhor, uma coisa que acontece é que nossos erros ficam expostos. Mas não ficam expostos para que a gente, então, saia daqui triste, saia daqui pensando: poxa, fiz errado. Ficam expostos justamente para que haja transformação, para que haja arrependimento e mudança. E a gente crê que Deus é poderoso para realizar isso em nós. Há áreas na minha vida também que são necessárias mudanças. Eu preciso colocar isso diante do Senhor e pedir a Ele que me ajude, que me abençoe, que me fortaleça. Vamos orar, vamos pedir isso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Coloque isso diante do Senhor de maneira sincera.